como os ultraprocessados estão afetando na nossa evolução, gente. Olá, terráqueos! Hoje eu trouxe uma matéria do Joio e do Trigo para a gente ler junto. Vai mostrar para a gente que os ultraprocessados são pré-mastigados. Vamos entender melhor isso? Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E é isso, bora lá? Anthony Fardet pode não ter sido a primeira pessoa a considerar o que se chama de matriz alimentar, a estrutura física da comida, mas deve ter pensado mais a respeito e de maneira mais aprofundada do que qualquer outra pessoa viva. Ele é sério, tem cabelo espesso e está ficando grisalho. Eu estimaria que tem por volta da minha idade. É cientista da Unidade de Nutrição Humana da Université Clermont-Auvergne, na França. Tudo o que Fardet diz parece profundo e importante, em parte por usar muitas palavras compridas e em parte por seu inglês perfeito, que vem com um sotaque de estrela de cinema francês. Comemos comida, não nutrientes. Então, de um ponto de vista filosófico, o melhor é combinar holístico com reducionismo. Eu sou um empirista e um indutivista. Eu tinha a impressão de que também era um indutivista empírico, mas não estava de todo certo, e resolvi deixar a questão para mais tarde. Eu estava ligando para ele para saber como o ultraprocessamento afeta a estrutura física da comida e como isso, por sua vez, afeta o nosso corpo. O princípio da matriz é bastante direto. A comida não é meramente uma soma de partes integrantes. Fardet explicou que o propósito do sistema digestivo é destruir a matriz alimentar. Usou maçãs como exemplo. A fibra, que dá crocância e solidez a uma maçã, constitui apenas 2,5% do seu peso. Os outros 97,5% são suco. O modo como as fibras se organizam ao redor das células e do fluido, essa é a matriz. Com isso em mente, um pequeno grupo de cientistas, em 1977, alimentou 10 pessoas com maçãs em 3 formatos diferentes: suco de maçã sem qualquer polpa e sem fibras, um smoothie, que é um batido, de maçã inteira crua e pedaços de maçã inteira, e eles fizeram os participantes comerem tudo à mesma velocidade e então mediram sua satisfação, sua saciedade, sem açúcar no sangue e sua insulina em resposta aos 3 preparos diferentes da maçã. O que eles descobriram foi que tanto o suco quanto o smoothie faziam os níveis do açúcar do sangue e de insulina terem um pico maior do que se você comer a maçã inteira, antes de despencar para um nível mais baixo do que estava no início. Como resultado do colapso de açúcar, todos os participantes ainda estavam com fome. Enquanto isso, a maçã inteira fez o açúcar no sangue subir devagar, além de voltar para o nível inicial. Nada de colapso, e a satisfação a partir da maçã inteira durou horas. Parecia que o nosso corpo tinha evoluído para lidar exatamente com a carga de açúcar de uma maçã inteira, mas o suco de fruta é uma invenção relativamente nova. O suco de maçã tem tipicamente por volta de 15% de açúcar. Comporta-se muito como qualquer refrigerante. E o smoothie de maçã também, ainda que contenha todos os constituintes da maçã, incluindo fibras, e tenha sido feito pouco antes do consumo. As fibras são importantes, mas a matriz, a estrutura da maçã, é essencial. Vejamos o Coco Pops. Eles são comercializados sendo crocantes, e alguns permanecem mesmo crocantes, pelo menos por um tempo. Mas cada bocado é predominantemente uma mancha de bolotas úmidas cheias de amido. O Coco Pops e o leite formam um líquido texturizado, que é macio. A maciez é uma das características que Kelvin Hall identificou como uma qualidade quase universal dos Alpes. Alpes são alimentos ultraprocessados. É só uma abreviação. A maciez decorre do método de construção. Componentes vegetais industrialmente modificados e carnes mecanicamente recuperadas são pulverizados, moídos, triturados e extrusados até que todas as texturas fibrosas de tendões, celulose, lígneas sejam destruídas. O que sobra pode então ser remontado em formato de dinossauro ou letras do alfabeto, ou em formato da batata
batata Pringles. Vamos dar uma paradinha aqui. Bom, a gente viu que existe uma grande diferença entre você comer a maçã inteira e você comer o suco da maçã ou uma vitamina de maçã. Por quê? Tem um tipo de fibra que são as fibras solúveis. Essas fibras solúveis, elas se diluem na água e elas são mais facilmente digeridas e ajudam no controle da insulina, além de ajudar na redução dos níveis de colesterol. E como ela ajuda nessa regulação da insulina, ela te dá essa maior saciedade, que faz você sentir menos fome, porque ela não te dá um pico de insulina como esses outros tipos de maçã deram. O marketing nos prepara para registrar a crocância inicial de uma massa, o som de um salgadinho de arroz, o estalo de batatas chips de pó convertido. Mas tudo isso sucumbe à mais leve mordida. As comidas são engenhosamente texturizadas, um recheio gelatinoso com um entorno esponjoso, ou pedaços de vegetais de verdade na sopa, para disfarçar o fato de que dali a segundos estaremos comendo papa. Um hambúrguer do McDonald's, ou do Burger King, ou de qualquer outro fast food é um exemplo perfeito dessa ilusão. A primeira mordida lhe recompensa com uma sequência de experiências de texturas. Pão doce tem uma crosta sequinha sobre uma matriz cremosa e esponjosa. O hambúrguer é borrachudo e parece salgado como a água do mar. Os picles e a cebola proporcionam uma crocância. A mostarda atiça seu nervo trigêmeo e a acidez do ketchup dá a liga para toda a experiência. Esponjoso, borrachudo, crocante, mas na verdade tudo é macio como plumas. Como resultado, posso engolir um hambúrguer em menos de 1 minuto e então comerei outro, que ainda estarei com fome. E por quê? Pela mesma razão que Líria ainda estava com fome depois de comer uma tigela de Coco Pops. Os sinais que lhe dizem para parar de comer não evoluíram para lidar com as comidas tão macias e tão facilmente digeríveis, tão macias que são essencialmente pré-mastigadas. Em vez de serem digeridos lentamente ao longo da extensão do intestino de um modo que estimule a liberação de hormônios da saciedade, pode ser que os alimentos ultraprocessados sejam absorvidos tão rapidamente que não alcancem as partes das entranhas e mandam um sinal de pare de comer para o cérebro. Então, gente, o que acontece? As indústrias descobriram uma maneira de fazer um alimento que faz você não se sentir saciado nunca e querer comer ele cada vez mais. Então, você compra um alimento ultraprocessado, você come ele, daqui a 1 hora você vai estar com fome de novo, e aí você vai comer outro ultraprocessado, e aí ele vai te dar fome de novo, e você vai ficar nesse ciclo de comer alimento ultraprocessado sem parar. Existem hormônios no nosso estômago e no nosso intestino que são liberados, que fazem esse papel de saciedade. Um deles é a grelina, por exemplo. Mas como esses alimentos são tão facilmente digeridos, por conta dessa matriz alimentar tão macia, tão propositalmente macia para que seja digerido rápido, que a gente não consegue nem que o nosso corpo consiga entender que a gente está comendo aquele negócio e mandar o sinal para a gente parar de comer. Então, realmente, a gente fica viciado naquele alimento. Enquanto eu estava na minha dieta de alimentos ultraprocessados, comecei a reparar mais fortemente na maciez do pão. Com a campanha do Pão de Verdade, conduzida pela Sustain, uma aliança sem fins lucrativos, prol de alimentos e cultivos melhores, apontou por muito tempo: pão de verdade é difícil de encontrar e muito caro no Reino Unido. Padarias artesanais constituem até 5% do mercado de padarias. E em muitos lugares, nenhum pão que não seja um alimento ultraprocessado estará disponível. Então a gente está vendo que é muito mais fácil de encontrar os alimentos ultraprocessados do que qualquer tipo de alimento artesanal. E um exemplo disso é o pão. E aqui ele está dizendo como é que é mais ou menos uma composição dos ingredientes de um pão ultraprocessado lá no Reino Unido. Tem farinha de trigo, água, um mix de semente, proteínas de trigo, fermento, sal, farinha de soja, farinha de cevada maltada, açúcar granulado, farinha de cevada, conservantes, propionato de cálcio e emulsificantes. Muitos pães como este usam farinha com baixo teor de proteína e posteriormente acrescentam a proteína de trigo separada, porque isso dá aos fabricantes um controle enorme sobre a consistência do produto. Muitos desses ingredientes poupam custos, diminuindo o tempo de produção. E muito dessa economia, obviamente, é repassada para o consumidor, que somos nós. Então, um pão artesanal
que ela compraria normalmente custa de 3 a 5 libras. Já um pão ultraprocessado custa 33 centavos. E o outro 95 centavos. Para vocês verem como os alimentos ultraprocessados são mais baratos exatamente para a gente ter maior probabilidade de consumi-los. Mas os vários processos e agentes de tratamento significam que eu posso comer uma fatia do pão ainda mais rápido, grama por grama, do que eu conseguiria devorar aquele hambúrguer ultraprocessado. O pão se desintegra em um bolo alimentar gosmento que é facilmente manipulado garganta abaixo. Uma fatia desse pão lá que ela falou que custa 6 libras leva bem mais de 1 minuto para comer. E a mandíbula dela fica cansada. Então, até para a gente mastigar, para a gente digerir um alimento que é ultraprocessado é muito mais fácil. E um alimento de verdade, uma comida que realmente tem substância, um alimento mais artesanal, vai ser mais difícil. Seu corpo vai gastar mais energia naturalmente para fazer isso. Ou seja, você não vai ficar com a mandíbula fatigada com um pão ultraprocessado. E o fato de ele exigir tão pouca mastigação pode explicar vários problemas dentários contemporâneos. Olha que doideira. No Reino Unido e nos Estados Unidos, cerca de 1/3 das crianças de 12 anos tem sobremordida, uma mandíbula pequena demais para o rosto, razão pela qual tantas crianças precisam hoje de tratamento ortodôntico. Tive meu dente ciso inferior direito removido pelo mesmo motivo. Repassando artigos sobre os ultraprocessados, me dei conta de que este é um problema comum da vida moderna. Evidências de crânios mostram que lavradores pré-industriais que comiam altos níveis de carboidrato têm muitas cáries e abscessos dentários, mas menos de 5% têm o dente ciso impactado em comparação a 70% das populações modernas. Para a gente ver como os ultraprocessados estão afetando na nossa evolução, gente, na evolução do ser humano. A razão para isso é que nosso rosto moderno, sobretudo nossa mandíbula, é muito menor do que a dos nossos ancestrais. Essas mudanças se deram de repente. Povos aborígenes australianos, muitos dos quais tinham feito uma transição abrupta de uma dieta moderna na década de 1950, têm a mandíbula bem menor do que os seus predecessores de apenas 100 anos antes. A mandíbula de finlandeses modernos é 6% menor do que a dos seus antepassados e extremamente similar geneticamente aos seus ancestrais. O motivo desse encolhimento facial é o mesmo do de jogadores de tênis que têm muito mais densidade óssea no braço com que seguram a raquete. Isso explica porque os arqueiros que morreram no naufrágio de Mary Rose puderam ser identificados a partir do tamanho e da densidade dos seus ossos. Ossos não são pedras, são tecidos vivos constantemente remodelados, quebrados, consolidados, de acordo com a tensão aplicada neles. Os ossos do rosto e da mandíbula não são exceção. Se você mastigar, eles vão crescer. Então, a gente diminuir o tamanho da nossa mandíbula foi uma característica que a seleção natural selecionou como benéfica para a gente continuar, e por isso os indivíduos modernos, têm estado cada vez mais com essa mandíbula diminuindo. De fato, um estudo fez um grupo de crianças gregas mascar um chiclete duro e resinoso durante 2 horas por dia, só para observar o efeito. Ao fim do estudo, descobriu-se não apenas que as crianças que mascaram o chiclete conseguiram produzir mais forças com as mordidas, como também tinham mandíbulas e maçãs do rosto significativamente mais longas. Vi isso tudo e fui olhar a mandíbulazinha e os dentes de Lyra. Seus incisivos superiores se projetavam muito além dos inferiores. Isso era normal? Será que um dentista inglês do século XXI fazia ideia da aparência que a dentição humana deveria ter? Eu já estava atrasada demais? Será que ela realmente tinha mastigado alguma coisa na vida? Resolvi mostrar ao dentista dela um artigo científico de um professor de Harvard chamado Daniel Lieberman, Efeitos do processamento alimentar sobre a tensão mastigatória e o crescimento crânio-facial em um rosto retrognático. E comprei algumas cenouras para ela comer como lanche. Há muita ciência que sugere que essa maciez também pode ser um problema quando se trata de ingestão de calorias. No teste de Kevin Hall, de comida não processada versus comida processada, os participantes relataram que os alimentos ultraprocessados
não tinham um apelo sensorial anormalmente alto. As duas dietas eram igualmente deliciosas e saciadoras. No entanto, eles comeram em média 500 calorias a mais por dia quando tiveram que se alimentar de alimentos ultraprocessados. A principal diferença nos efeitos das duas dietas que Hall observou foi que as pessoas que comeram os alimentos ultraprocessados comeram eles muito mais rápido. E assim como é macia, a maioria dos alimentos ultraprocessados é seca, o que significa que é densamente calórica. Água dilui tudo, incluindo energia. Carne, frutas e vegetais têm tipicamente um índice muito alto de água. Então, os ultraprocessados são pré-mastigados, deixam a gente com fome mais rápido, são secos, fazendo com que a gente também sinta vontade de se hidratar, sinta mais sede e, além disso, eles são mais calóricos. Com certeza, essas calorias também não são de bons nutrientes. A secura é crucial para os alimentos ultraprocessados. É uma das principais maneiras de impedir que micróbios se desenvolvam neles, contribuindo para os prazos de validade absurdamente longos que ajudam a tornar os ultraprocessados rentáveis. A gente falou disso no vídeo do Ian que eu soltei há 2 dias atrás. O quanto os alimentos ultraprocessados têm a sua validade maior exatamente por isso. Gente, onde tem água, tem proliferação de bactéria. Quanto mais água tiver, mais proliferação de bactéria. E é exatamente por isso que antigamente, quando a gente não tinha geladeira, nenhum lugar para a gente guardar os alimentos para eles durarem mais tempo, as pessoas faziam estratégias como salgar a carne, porque o sal faz com que a água que estava dentro daquela carne saia da carne. E aquela carne seca consegue durar por mais tempo fora da geladeira. Também faziam isso com as frutas. Então, quando a fruta estava ficando madura demais, você acrescenta açúcar, porque o açúcar não vai deixar com que as bactérias se proliferem ali também, porque ele suga toda a água que tem naquela fruta e deixa ela seca. Então, para evitar a proliferação de qualquer tipo de micro-organismo, é uma estratégia normal a gente retirar a água daquele alimento. A coisa não se recompõe. Há muita matéria de jornal sobre as pessoas que guardam hambúrgueres do McDonald's e eles demoram anos para apodrecer. O McDonald's do Canadá quebrou a primeira regra de todos os escândalos quando decidiu contar o lado deles de uma dessas histórias. A realidade é que os hambúrgueres de batatas fritas e frangos do McDonald's são como todas as comidas. Apodrecem sim, se mantidos em determinadas condições. A insistência desesperada de que a comida apodrecerá foi um caso raro de marketing corporativo fazendo meu trabalho por mim. Mas a alegação correta é: a ausência de apodrecimento tem muito mais a ver com a secura dos alimentos ultraprocessados do que com o fardo químico de conservantes. No experimento de Hall, a maciez acrescentada à densidade calórica fez com que os participantes consumissem em média 17 calorias por minuto a mais comendo os ultraprocessados na comparação com a dieta não processada. Esses resultados são condizentes com a pesquisa de Barbara Rose, que mostrou que a densidade energética da comida tem um papel determinante em moderar a ingestão energética diária. Através de dezenas de experimentos com um controle cuidadoso, Rose e seus colegas demonstraram que alimentos e dietas com maior densidade energética promovem maior ingestão energética e aumento de peso corporal. Esse efeito parece ser independente de palatabilidade ou conteúdo nutricional e vale para homens e mulheres, pessoas com sobrepeso e pessoas com peso saudável, crianças e adultos, em curto e longo prazo. É um dos fatores mais solidamente demonstrados sobre nutrição. E, talvez mais importante, não parece importar se a energia da comida vem de gordura ou carboidrato. É a densidade energética o determinante mais importante para a ingestão calórica. A densidade energética dos alimentos é quantas calorias por grama que aquele alimento tem. Então, quanto maior número de calorias por grama de alimento aquele alimento tiver, maior a densidade energética. E o que eles estavam observando é que os ultraprocessados normalmente têm uma alta densidade energética, ou seja, tem muitas calorias em apenas 1 grama daquele alimento ultraprocessado.
Existe também um grande conjunto de pesquisas mostrando que comer mais rápido aumenta o risco de comer mais, ganhar peso e ter doenças metabólicas. A velocidade com que você come tem relação, em parte, com o que você come. Alimentos que levam mais tempo para serem processados na boca fazem você sentir mais saciedade. Mas, em parte, isso também é determinado pela genética. Um estudo chamado Crescer em Singapura, rumo a resultados mais saudáveis, revelou que as crianças que comiam mais rápido e por mais tempo possuíam mais tendência a ter obesidade. Os pesquisadores descreveram isso como um estilo alimentar obesogênico. E a cientista Claire, que estuda gêmeos na UCL, mostrou que esse estilo de alimentação é genético e associado a um IMC mais alto. Os genes para comer rápido têm probabilidade de tornar algumas pessoas especialmente vulneráveis à maciez dos ultraprocessados. Para vocês verem como até o fator genético pode influenciar uma pessoa a comer muito mais ultraprocessados. Teve um outro estudo que comparou voluntários que beberam 2 milkshakes de chocolate, um espesso e viscoso e o outro ralo. Ambos os milkshakes eram nutricionalmente idênticos, com a mesma densidade energética e palatabilidade. Os voluntários podiam consumir o quanto quisessem, e o milkshake de líquido mais ralo foi associado a uma ingestão total 47% mais alta do que o espesso. No entanto, se os voluntários eram forçados a beber no mesmo ritmo, acabavam ingerindo a mesma quantidade de cada um dos milkshakes no total. O número de mastigações por item tem um efeito direto em desacelerar e reduzir a ingestão de comida. Mastigar cada bocado pode parecer um bom jeito de reduzir a ingestão calórica, mas é claro, isso pode confundir causa e efeito. Lembre-se de que o nosso índice de consumo é determinado pela comida e por nossa genética. Não é uma decisão consciente. Qualquer um que já tenha tentado acompanhar o ritmo de alguém que come devagar ou rápido sabe como isso é difícil. Aqui nesse parágrafo a gente entende, que eu já falei inúmeras vezes, que a alimentação, gente, tem que ser e sempre será individualizada. A gente não pode fazer orientações para várias pessoas, como se todo mundo fosse igual, porque não é. Porque cada um tem um fator genético diferente e pode, inclusive, aumentar a probabilidade daquela pessoa ingerir mais ultraprocessados, o que também faz com que a gente pense que não dá para culpabilizar ninguém pela ingestão de ultraprocessados, né, gente? Pela ingestão de nada, na verdade. Então, há muitas evidências de que a taxa de consumo de alimentos ultraprocessados está relacionada a seus efeitos na saúde. Mas me preocupa é que algumas pessoas encaram isso como uma oportunidade de criar um tipo diferente de ultraprocessado, com texturas que desacelerariam a taxa de consumo. Uma revisão de 2020 analisou os dados de 5 estudos publicados que mediram as taxas de ingestão energética de 327 alimentos no Reino Unido, em Singapura, na Suíça e na Holanda. Os pesquisadores mostraram que passar de alimentos não processados para comida processada e daí para alimentos ultraprocessados aumentava o número de calorias consumidas por minuto de 36 para 54 e para 69. E os pesquisadores concluíram que o processo industrial de alimentos fornece uma oportunidade importante de aplicar mudanças maciças nas formas e texturas encontradas no ambiente alimentar. Em conjunto com a reformulação para reduzir a densidade energética, pode ser usado para produzir melhorias generalizadas na taxa de ingestão energética, na palatabilidade, nas densidades nutricionais nas ofertas de alimentos. O desafio futuro para os processadores de alimentos é desenvolver produtos que sustentem um apelo ao consumo com satisfação ideal por quilocaloria consumida, ao mesmo tempo que reduzam seu potencial de promover o consumo excessivo de energia. Não gostamos disso, né? Parecia errado e está errado mesmo. Depois de estabelecer muitas maneiras pelas quais as tecnologias de processamento de alimento tornam a comida mais densamente energética e mais rápida de comer, e tendo estabelecido que esses dois aspectos de qualquer alimento parecem centrais para impulsionar a obesidade, em vez de propor uma mudança rumo à alimentação integral, a proposta é processar mais.
Esse hiperprocessamento parece uma solução improvável para os problemas dos ultraprocessados. E obviamente é. Como é que a gente vai resolver um problema tratando ele com a mesma solução de antes? Não vai. Só que essa é a solução que um sistema altamente quebrado, que vê os alimentos como mercadoria e busca cada vez mais o lucro, vai propor essa solução, que não é uma solução, né? É só um remendo. E é estranho sugerir que isso é um desafio futuro, quando a indústria alimentícia já sabe a respeito dos dados que vinculam velocidade de digestão com maior consumo de calorias desde os estudos conduzidos na década de 1990. Também fiquei preocupado com o fato de que, embora o artigo afirmasse muito claramente que não havia nenhum conflito de interesses com os autores, que Aaron Ford integrava o conselho de assessoramento científico do Kerry Group, fabricante multimilionário de ultraprocessados. Ora, quem poderia imaginar o lobby dos ultraprocessados? E outro, Kees de Graaf, estava no conselho de Census, uma empresa que produz os ingredientes alimentares inulina e oligofrutose, e de que todos os 3 autores tenham recebido reembolso por falarem em encontros patrocinados por empresas que fabricam alimentos e produtos nutricionais. Ser assessor científico de uma empresa de ultraprocessados e escrever sobre o processamento de alimentos constitui um conflito de interesses, a não ser que alguém faça parte daquele grupo de assessoramento de graça. Em um artigo no ano seguinte, em que Aaron Ford também constatava como autor, há uma afirmação que diz que os autores declaram não haver conflito de interesses. Mas à época, ele não só era do conselho de assessoria da Kerry, como, de acordo com o mesmo artigo, fazia parte de um consórcio acadêmico que recebeu financiamento para a pesquisa Abbott Nutrition, da Nestec, uma subsidiária da Nestlé e da Danone. Ai, gente, mais lobby. Sempre lobby, né? Capitalismo, lobby. Monopólio. Mas, em especial, parece-me improvável que tornar os ultraprocessados mais difíceis de comer vá funcionar. Os fabricantes de cigarro tentaram muito, ao longo dos anos, processar seus cigarros para torná-los menos perigosos. Acrescentaram pequenos orifícios de ventilação, de modo que os fumantes ingerissem menos fumaça, mas os fumantes simplesmente tragavam com mais intensidade. Consumimos produtos aditivos pelo efeito sensorial e sabemos que aumentar a velocidade da liberação de qualquer droga no corpo é um aspecto crucial para tornar uma substância viciante. Se você interferisse na taxa de consumo, minha aposta é que você perderia um pouco desse efeito e que o produto não venderia tão bem. Os alimentos ultraprocessados não são macios por acaso, mas porque é assim que eles vendem em maior quantidade. Como veremos, a classificação dos ultraprocessados não vai ser trivial por conta da oposição por parte da indústria alimentícia, mas as classificações que alertam sobre a maciez e a densidade alimentícia seriam muito bem embasadas. Então, gente, a solução é você processar mais o alimento, você tentar melhorar, maquiar um negócio ali que já é uma merda. Maquiar merda não vai funcionar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que os nossos governantes parem de reduzir imposto sobre os ultraprocessados, parem de favorecer indústrias que vendem ultraprocessados, e fazer políticas públicas que subsidiem a alimentação saudável, que subsidiem a agricultura familiar, hortas comunitárias, fazer com que a gente se alimente cada vez mais de um alimento natural e não tentar maquiar uma merda. E eu queria dizer aqui também que, gente, o Guia Alimentar da População Brasileira fala pra gente tentar ao máximo fazer da nossa alimentação com maior parte de alimentos in natura e diminuir ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Como a gente leu mesmo nessa matéria, a gente vive num ambiente obesogênico que estimula a gente a comer esses alimentos ultraprocessados o tempo inteiro. Então, por mais que eu saiba e que eu entenda e que vocês provavelmente entendam também que os ultraprocessados não são bons para nossa saúde, é muito difícil que a gente retire todos os ultraprocessados da nossa vida. Então, se você tiver que comer e se você ainda fizer uso de alimentos ultraprocessados, se acalma, tá tudo bem. Não se culpe. É isso que eu queria falar. Não se culpe por isso. Agora, a gente precisa
precisa começar a entender como esses ultraprocessados atuam no nosso corpo para a gente também tentar reduzir o consumo deles. E por isso eu trouxe esse artigo para a gente ler juntos, que eu gostei demais e eu espero que vocês tenham gostado também. Por isso já deixa aquele like que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais aprofundado de nutrição, considere se tornar membro aqui do canal, porque aqui nos membros a gente vai ter cada vez mais conteúdos mais aprofundados sobre nutrição. E além disso, também tem as leituras radicais e reacts exclusivos para membros. E é isso. Beijos, até o próximo.